Boa noite. Hoje é dia 11 de março de 2024 e eu tenho a grande alegria, a honra de estar aqui com Valdelice Veron. Nós nos conhecemos há mais ou menos uns 3 anos e a Valdelice lá atrás fez um pedido, que era fazer o papel falar. E junto com outras 4 mulheres maravilhosas, fizemos todo um movimento, né, Valdelice? E que gerou um impacto mesmo no sentido de pressionar o desejo, que é um direito, uma garantia de direito, que é interromper com essa tese do marco temporal e garantir a demarcação, garantir o território que é vida, né, Valdelice? Para os povos indígenas. Então, eu já passo a palavra direto para a Valdelice, que ela se apresente, ela traga as suas considerações. Então, Valdelice, agradeço mais uma vez o seu aceite, o seu convite, é uma honra. Então, está com você agora, agradeço, Valdelice. Um grande prazer estar aqui com vocês, Cristina, e todas, todos que estarão me ouvindo. E estou compartilhando com vocês um pouquinho, né, dos nossos saberes aqui, das mulheres Kaiowá, né? Eu sou Kaiowá, do povo Kaiowá, Verão, e gostaria de estar passando para vocês um pouquinho sobre o Cunhacotê, o rito do Cunhacotê, como é feito e por que é feito. O Cunhacotê, nós somos Kaiowá, matriarcal por natureza, mas, para tanto, temos que passar por alguns ritos, celebrações que nos dão esse alicerce, né, para continuar os conhecimentos, né, das matriarcas. Então, vou apresentar para vocês um pouco a minha pesquisa de mestrado, que é o rito, né, do Cunhacotu, que é um ensinamento, é um conhecimento, né, que vem a partir do modo de vida, né, da mulher Kaiowá. Estou trazendo vários balizas dentro dessa pesquisa. Como é o modo de viver e como, como isso acontece e as dificuldades, o enfrentamento. E para isso eu tenho a minha referência, né, a minha mãe, a Yandessu, ela é matriarca, né, Júlia Cavalheira, a minha mãe, ela hoje ela é uma das maiores matriarcas, né, uma das maiores guerreiras é ela, né, Cavalheira Verão. E eu tenho feito como é pensado, como que eu tinha que pensar isso, né? Do modo diferente, né? Eu tenho construído uma etnografia indígena com a visão da mulher caiuana, como isso acontece. Então, eu vou falar um pouco a respeito das mulheres caiuá do município de Irati, localizado no Rio do Sul, né, a qual a pesquisa foi feita junto com a minha família. Eu sempre costumo dizer que uma pesquisa, na verdade, a minha mãe sempre fala que tem que começar do ao redor do seu fogo, né? Porque nós temos esse, essa sabedoria do fogo e o fogo comunal. Então,
tudo tem que começar dali. Então, eu não posso falar de povo, né? Apesar de eu tenho que começar lá, de lá, né, do meu povo, da minha família. Bom, a nossa família, né, vem de uma linhagem de luta, né? E eu sou uma das que sobreviventes, né, dessa luta, né? Porque às vezes o nosso sonho não, não tem se realizado, né, enquanto mulher indígena por conta das ações que temos que enfrentar, né? Então, um dos meus sonhos era o mesmo de todas as mulheres caiuanas. O que é o sonho da mulher caiuana? O sonho da mulher caiuá é ter a sua casa, né, ali, a sua casa sagrada, a casa daquele onde a gente faz o rito, e hoje é muito ameaçado, perseguido, queimado. A rede, né? O sonho da mulher caiu é a sua casa de capim, a sua rede, o fogo, as plantas para a subsistência, e as plantas de remédios, né, que são cultivados, remédios que hoje chamam a gente de bruxa, feiticeiros, né? Feiticeira. Tudo isso são nossos, né? Essas coisas tradicionais. Tudo isso são coisas antigas que parecem ser tão distantes, né? Dando a luta pelo território que vivo hoje, né? Toda, sou falante, né, da língua caiuá, falo também guarani, espanhol, português. Aos 11 anos de idade, a minha ida para a escola, na indígena, eu sofri muito, né? Porque você chega e você ouve uma outra língua e uma outra forma de ensinamento. O não indígena, ele tem essa forma, né, de educação, gritando, né? E esse grito me assustava, né? Esse grito me assustava. O grito da professora não indígena, não entender o modo diferente de ensinar os barulhos também da cidade. A cidade causa sofrimento, choro, né? Desânimo. Porém, o apoio da minha mãe e do meu pai me auxiliou a enfrentar os desafios da escola colonizadora, né? Vivi assim, né? Dividida entre a vida escolar e a retomada, né? Porque eu também queria ir com meu pai, junto com meus pais, mas eu sempre, assim, fazia de tudo, né, para me poder estar com eles, perto deles. Sentia Eu sinto, né, o maior encanto, porque foi desde 6 anos de idade retomado. Então, a retomada, para mim, é a minha vida. Né? A vida de uma indígena caiu, é a minha vida marcada pelas retomadas, né? Processo que desencadeou muita coisa, né? E muito sangue também, né? Derramado, né? E essas retomadas fazem parte de nossas vidas, assim como a violência dos não indígenas são usurpações de nossos territórios, né? Então, diante desse todo desse trânsito, né, que crianças, jovens, né, viviam da cidade para as nossas terras para realizarem seus estudos, né? É tanto sofrimento, né? Eu lembro que o meu pai disse que eles queriam que tivesse uma escola diferenciada. Queriam uma escola que fosse, que tivesse, ele fala A, né? A quer dizer estômago, porque os não indígenas, o coração é a pessoa, né? E para nós é o
estômago. Meu pai falava assim, na língua, que queria uma escola que tinha o estômago, o espírito, aí lá. Foi uma luta, né? É uma luta, foi uma luta muito grande, porque diante disso, você vê, né, os lideranças que não sabiam assinar um nome, eles lutaram por um magistério indígena, que hoje é chamado Araverá, né? E uma luta assim que queriam que esse magistério indígena fosse tivessem professores indígenas para dar aula para as escolas nas aldeias. E porque até então eram professoras não indígenas ainda da SUNAI, né, naquela. E aí então começou essa luta, né? E quando me formei, assumi o cargo de professora, né, de ensino médio. E eu me formei e logo então a Taquara foi despejada, né? E eu falei para o pai, eu não quero nenhuma festa, eu não quero formatura. A gente está aqui na beira da estrada. E ele não falou nada, foi para a cidade. E depois ele voltou com um vestido, né? Um vestido azul. Eu lembro, ele trouxe, falou para mim, filha, eu te trouxe esse vestido e também um pouco de comida. A gente vai fazer sua festinha aqui na beira da estrada mesmo. O importante, falou para mim, não é onde estamos, mas o importante, o que somos nós. E esse diploma de ensino médio é para nós, é uma grande conquista, falou para mim. E eu pensei que eu ia parar ali, né? Não queria mais estudar, porque eu tinha medo da universidade também, né? Falei, agora parou, porque eu não vou lá, não. Falei, uma vez eu fui espiar, né? O indígena às vezes vai olhar assim na universidade, e eu fui espiar, olhar. Falei, não, isso aqui não pode ser, isso aqui eu não posso ficar, eu não posso estar aqui. E, só que não, ele falou para mim, e até então já tinha a minha casa, ou a beira da estrada, onde a gente tinha, desde criança, assim, antes mesmo de eu nascer, eram frequentados por antropólogos, né, como Darcy Ribeiro, como Egon, né, Schaden, como Antônio Brandi, né, Levi, Jorge Leme. São vários, né? E então a minha mãe, ela sempre admirou, só que eram homens ali, né? E que os homens não indígenas e, e não conseguiam repassar a minha mãe. Hoje, o que eu escrevo, a minha tese de doutorado deu 8 capítulos. Eu tenho que traduzir todos os capítulos para ela, né? E se tiver uma palavra assim que ela não concorda, eu tenho que arrumar, né? Ela é a minha primeira orientadora, né? Eu que eu temo mais, né? Eu temo muito. Então, e quando eu me formei, então ela disse, você vai ter que ir lá agora fazer o papel falar. Como isso? Né? Agora, é, e sempre me interessei pela vida do meu povo mesmo, pelas práticas diárias do nosso estilo de vida, de como nós relacionamos, né, para nos posicionamos diante dos não indígenas e pelo repasse do conhecimento para os descendentes, né, mulheres da comunidade. Esse repasse de conhecimento vem de uma relação construída na intimidade da vida familiar, baseada na presença feminina, possibilitando essa convivência, né? Assim como o professor Jorge, professor Pereira fala, né, Levi, ele fala cheio de poeira, né? E assim é cheio de poeira, né? O nosso início, o nosso começo, né? A nossa origem. E, então, a gente tem essa forma de visão do mundo. Então, eu fui para a universidade,
encontrei. A universidade não conseguiu abrir a porta para nós. Não tinha cota na época e era muito difícil. Eu entrei na universidade, fiz a faculdade de Direito no terceiro ano, mas é muito, muito difícil. Professores não estão preparados para receber indígenas. Então, em 2006, buscamos uma faculdade específica e diferenciada. A Universidade Federal da Dourado estendeu, entendeu, né, e estendeu a mão para a gente, as reivindicações das lideranças, e acolheu a ideia de um curso superior específico para os Kaiowá e Guarani. E não foi fácil, né, porque você chegar para um reitora e falar, olha, é lindo essa universidade, mas o nosso projeto é esse. Nós queremos que os nossos acadêmicos indígenas, que são guerreiros, são lideranças, caciques e cacicas que estarão aqui, aprendam isso. É muito difícil. A gente foi em uma universidade primeiro, eu lembro que o reitor, na verdade, depois de acho que 7 dias, ele infartou, né, com todo o respeito, mas não conseguiu entender e teve uma discussão muito forte. E as matriarcas estavam com a gente, né? Sempre, toda a conversa teve a matriarca. E depois, então, viemos, né, no Ministério da Educação, na época, em Brasília, e conversamos com, na época, o ministro Haddad. Ele assinou para a gente, né? Ele falou, ele assinou. E fomos lá conversar com o reitor, né? E também ele falou, olha, eu não sei, nós vamos construir juntos. E foi criado, nessa época também tinha sido recente criado a UFGD, né, a Universidade Federal da Dourado, então nós começamos e foi aprovado. Iniciamos, de repente, então, foi oferecido para nós quatro, é, quatro áreas de conhecimento: ciências sociais, ciências biológicas, da natureza, e matemática e o outro, a pedagogia. Você quer quatro, ofereceram. E aceitamos. Só que no começo a gente queria ficar todo junto, primeiro ano. Eu não sei como é que eles aceitaram, mas aceitaram. Eram 70 líderes indígenas numa universidade, de repente. E aí na universidade, lá tinha tem, né? Aquele, como é que chama a organização de estudantes? Né? Como é que é? Centro acadêmico, Grêmio, né? centro acadêmico, isso, centro acadêmico. Os meninos eu vou falar assim porque eram muito novos assim que entraram, né? Falou, nós estamos aqui, então nós vamos apresentar para vocês o centro acadêmico e tudo que a gente vai lutar pelo centro acadêmico, né? Para reivindicação. Aí os caciques não aceitou, falou, não, a Tiguaçu está aqui, a grande assembleia dos povos indígenas Guarani Kaiowá está aqui, e é aqui que vocês também, se vocês quiserem, entrar, porque nós vamos lutar por aqui. Qualquer situação que tiver, a gente vai todos os 70 conversar com o reitor, com o ministro da Educação em Brasília, com quem quiser, mas é assim que a gente é, né? Coletivo. E eu lembro que os meninos ficaram com a gente, que os filhos de não indígena ficaram assustados, falou para a gente que não era assim. Teve um menino que tentou explicar para um cacique, e o cacique falou, não, é a Tiguaçu que está aqui. Né? Então foi vários diálogos. A rede que não queria que a gente furasse a parede lá da universidade para colocar a rede de nossas crianças. Colocamos a rede, o tereré, o chimarrão. Eu acho que nós mexemos não só no projeto pedagógico da universidade, de uma universidade, mas mexemos até na estrutura da universidade. E
O professor, antes de começar, a gente fazia a reza, né, o canto primeiro, a dança, e depois, né, para começar, e era algo, até agora, né, quando começa, hoje já está um pouquinho, acho que acostumado, mas é um barulhão, né? Chegando o canto, de manhã começa e à tarde termina também com canto e com dança. Né? E se tiver algo assim de morte, a gente pegava, por exemplo, quando a gente estava estudando em 2011, não, acho que foi em 2007, mataram a nossa matriarca Churiti Lopes, lá de Curitiba. Então, pegamos o ônibus da UFGD e fomos todo mundo para lá. 2 ônibus. E o reitor falou, como que vocês vão? Vocês estão aqui. Não, falamos, nós vamos para lá. Por que eu estou contando um pouco disso, né? Porque quando pensamos a universidade é um local da gente compartilhar o mundo, o universo de cada povo, de cada entidade, de cada divindade, né? Ela não é quadrada. A universidade não pode ser quadrada, mas ela tem que ser redonda. Ela tem que ser um lugar acolhedora, né? E é isso que nós tentamos passar, né, para as pessoas. Então, eu cursei o curso de Ciências Sociais, com ênfase em História. Atualmente, eu estou como professora, né, também indígena, e tendo estudado em escolas tradicionais, né, observei várias situações vivenciadas, né, pelos meninos e meninas. As meninas, né, eram muito prejudicadas, são, né, no período, por exemplo, da sua primeira menstruação, né? Às vezes a escola, mesmo dito escola indígena, tem professoras não índias lá, ainda, nós temos muito. E essas professoras não indígenas, elas não estão preparadas, né, para poder falar. Se a aluna, ou a mãe da aluna chegar a falar, olha, minha filha fez 12 anos, 13 anos, e ela não vai poder vir esse mês para a escola. Quando fala isso, a gente já entende, não precisa desenhar, entende que sim. Mas as professoras não indígenas, por talvez não conhecer e também não pesquisar, porque um professor, seja ela do ensino fundamental, médio ou faculdade, um professor tem que ser um professor pesquisador, né? Você tem que conhecer, né, o seu lugar ali de construção, porque a escola, a academia é um lugar de construção, então você está todo o tempo construindo, né? Então, não tinha esse tratamento diferenciado, não tem. Então, a escola convencional, né, não tem esse respeito. Né? E aí causa a reprovação, né? A ausência, né, mostrando descaso, né? Tudo isso. Não é só na minha cultura, mas em várias culturas, né? Muitas vezes eu converso no Brasil todo, né? E também fora do Brasil. Outro dia eu estava conversando com uma grande amiga, uma grande guerreira na Índia. Ela também falou, né? A Vardhana Shiva é uma grande lutadora, guerreira. E também eu observei isso, que a escola não olha essa forma da mulher, não tem esse respeito, né? Porque o período da primeira menstruação, eu acho que o mundo tinha que ter esse respeito, né? Governar. E não só nisso, né? Mas nós, mulheres, nós caminhamos conforme a lua. E os homens não têm esse respeito com a gente, né? O homem não tem essa noção, principalmente o homem não índio, com todo respeito, carinho, amor, dignidade, que eu estou falando, né? Que tem que ter esse respeito, né? Tem que observar o caminhar da mulher, o sorriso da mulher, os olhos da mulher, né? Quando que você não está bem? E ter esse respeito, né? E eu via o meu pai
ter esse grande respeito. Quando eu falo isso, porque isso eu aprendi com meu pai, né? Como que se deve respeitar uma mulher, né? Como é isso, né? Porque ela caminha conforme a lua. Não adianta, não adianta. Aí depois a mulher, já observei muito na mulher indígena, eu observo bastante, né? A minha vida hoje, é, às vezes eu faço turma nas casas, né, de não indígenas, e muitas vezes o homem não está preparado, né? Não está preparado e não respeita a sua esposa, né? Quando chega, né? Ah, não sei o quê, né? Só esse grito. Porque conforme a lua, o dia, a hora, o corpo da mulher se transforma. E aí, conforme a lua, ela não quer o grito, ela não pode ouvir grito. Né? Não é que ela não quer, ela não pode. O corpo dela não pode ouvir grito. E o homem não, o homem não, o índio, ele não tem esse respeito, né, pela mulher e grita, né? E grita para o filho, para a criança, né? Quando eu cheguei aqui, eu presenciei algo na minha janela que foi horrível. Eu fiz o vídeo, inclusive, para mim mesmo, né, guardar. O homem não indígena pegou a criancinha pelo cabelo, cara. Eu tinha acabado de falar, de dar uma palestra sobre crianças e eu não sei por que eu ouvi a criança chorar, eu olhei na janela. Eu fiquei sem fala. O homem grandão, não indígena, pegou a criança pelo cabelo e continuou puxando, cara. Uma criança, uma menininha pequenininha. E eu quase que desci lá para tomar satisfação. Mas aí eu mandei o vídeo para minha mãe, eu mostrei o homem e a minha mãe falou, ele vai ficar doente, porque essa menina não é, a divindade da menina é muito forte, ela vai ser uma autoridade, a minha mãe falou. E ele não vai ver isso, porque ele não pode respirar o mesmo ar. E por que, que a divindade me deixou presenciar isso? Por que, que a divindade me deixou ver isso, né? Então, é muito surreal o que eu tenho presenciado, assim, é, porque isso não pode. Nós, mulheres, nós temos a nossa divindade muito forte, muito grande. E você pode falar, ah, eu não estou bem. Não é que você não está bem, é que muitas vezes esse olhar do homem, né, quando ele briga, né, ele afeta não só a gente, mas afeta a divindade que está com a gente também. Né? Mas pode ter certeza que esse tipo de homem vai sofrer muito ainda, né? Porque e antes mesmo de parar de respirar, né? Porque a mulher não pode ser desrespeitada desde o seu nascimento, né? Até morrer não pode, né? Então nós temos, neste período de reclusão, a menina é preparada para ser uma macho, futura articuladora da família extensa, né? E aprende sobre os tipos de remédio, alimentação, né? Ensinamento de saberes para a vida. Então, quando eu falo, venho apresentar esse trabalho, né? Foca exatamente esse conhecimento das mulheres, porque com todo respeito, né? Eu tenho muito respeito pelos grandes antropólogos, né? Que se não fosse eles também, pelos erros dele, a gente não estava aqui, né? Então, mas os homens antropólogos que pesquisaram sobre nosso povo não escreveram sobre esse assunto, né? Sobre o modo de ser das mulheres, Kaiowá. E quando o fizeram, foi distante, né? Com um olhar não indígena regado por ele ser homem, né? E pela colonização, né? Eles não escutavam as mulheres, né? Não observavam as mulheres, né? Porque ou observavam, mas não enxergavam, né? Não observavam, não sabiam que quando estavam preparando, por exemplo, alimento,
ele era ali todo o tempo observado, né? E as mulheres, elas não estão ali só preparando o alimento. Também observavam os visitantes enquanto eles conversavam com os homens, né? Esses antropólogos não conseguiam captar os comentários que as mulheres faziam para ajudar nas respostas dos homens, as perguntas deles. Isso aconteceu várias vezes, né, com pesquisadores, né, e outros não indígenas que chegava e aí a minha mãe falava, né, é isso, né? Então, essa escuta, né, essa observação é muito além. Então, tem que ser. Hoje eu sempre procuro falar isso, né, para os antropólogos que estão começando, né, o que me propus a fazer, embora esteja dentro dos cânones acadêmicos, mas é um trabalho para o meu povo, né? É sobre o meu povo, portanto, está no campo das divindades, não como entendida para os não índios, né? Penso divindade aqui como aqueles que nós Kaiowá, que nos fortaleceram e encantaram, e estão em outro tempo, né, e espaço que é acessado especialmente pelas lideranças religiosas, né, da mata, do nosso território, da relação com os diversos seres. Né. A construção desse trabalho veio dessa interação que temos com outras instâncias. Né. Desse modo, tentei mostrar como as mulheres Kaiowá são especiais. Não só as mulheres Kaiowá, mas como eu disse, a mulher caminha com a lua, com o universo, né? Então, eu vou estar falando aqui porque é um tempo de que está na hora de ser compreendida isso, né? Está na hora da gente entender e ter esse respeito, né, Cris, pelo outro, né? Olhar a mulher, né, do jeito que ela é, né? Do jeito que ela é. E tirar esse olhar assim de que daquele quadrado onde a colonização colocou a mulher, né? Se sair daquele quadrado, ela não é mulher, né? Então a gente tem que aprender a gostar de pessoas, né? Tire esse negócio da cabeça, né? Homem, mulher, mulher, homem, né? Não, mas respeitar cada um, respeitar o corpo. O corpo é o território. E aí está na hora, né, da academia respeitar isso, né? O território, o corpo, o território da mulher, né? Aquela mulher, aquela professora não indígena, né? Que muitas vezes eu observo muito aqui os professores, né, entram e comentam, faz comentários, né, assim, sem graça, né, e a mulher ali, a professora, ali está quietinha ali, né, preparando o seu planejamento, né, sala dos professores, por exemplo, acontece muito isso. Não, né, tem que ter esse respeito, né, olha, ela não está bem, ela está quieta hoje. O homem, simples assim, acompanhe a lua. A lua está crescente, a lua nova. Se bem que a nossa lua é diferente também, né? Mas se ele já acompanhar o calendário simples assim, já vai ajudar assim, a mais do que a metade já vai ajudar as mulheres. Vai, tá. Eu tenho na minha sala, na sala de aula, é um professor homem, eu vou entrar. Não, agora é lua crescente, eu tenho que ser mais paciente com as mulheres, com as meninas. Então, é isso que tem que ser. É simples assim, é tão simples, mas é tão difícil para a compreensão, né? É, é muito difícil, né? Então, é isso que eu gostaria de passar um pouco hoje para todos, né? Todas e todos, né? Um pouquinho disso, né? E na próxima aula, né? Vamos dizer assim, ou conhecimento nessa construção, a gente vai estar falando um pouquinho também, né? Da violência, né? Continuando a falar sobre a violência, né?
provocadas, né? E como isso é enfrentado, né, pelas mulheres, como isso enfrentamos. Então, a gente vai falar um pouco da próxima, realmente a queima da casa e a queima do corpo, né, a queima da tentativa de calar a boca, né, das mulheres. Mas eu quero deixar aqui que sempre lembrem que a mulher é sagrada, toda mulher é sagrada. A mulher caiu é sagrada, né? E que não pode sofrer violência, não pode. Então é isso. Quero agradecer, Valdelice, suas palavras. Ficou aqui muito forte para mim a seguinte frase, né? Que a mulher caminha com a lua. E eu vou carregar comigo essa base. Eu acho que esse mês, que é um mês que é celebrado como mês de mulher, né? Mês de lutas, eu acho que sua fala chega com muita potência. E, Valdelice, já estou ansiosa para o nosso próximo encontro em abril. A gente, eu não sei se você chegou a ver, né? Que pode ser no dia 10 ou no dia 17 de abril. Aí a gente confirma direitinho qual é o melhor dia para você, tá bem? Para que a gente dê Isso, continuidade. eu vou estar fora do Brasil, mas daí você vai me falando os horários certinho que a gente entra. Isso, tá bem. Aí a gente combina, então a gente vê, aí a gente combina direitinho para que a gente siga com a nossa conversa. Isso. Eu estou saindo muito nutrida. A tua fala, ela me enche de coragem, me enche de força, me traz muita energia para seguir no meu caminho, Valdelice. E você quer trazer uma palavrinha final? Como é que você está saindo também desse encontro? Olha, eu acho que é muito importante esse encontro, porque eu sinto que as pessoas que vão estar vendo, participando, né? Também não vai ser pessoas qualquer, porque as divindades sabem quem deve ouvir e quem não deve, né? Então, por isso eu já queria agradecer e receba meu abraço, né? Cada um que estiver, que estarão vendo, assistindo, e as perguntas também pode estar enviando, né? É, para a gente aí, ou pelo WhatsApp, a gente vai respondendo, né? Nos momentos que a gente tiver aí, mas vai ser muito bom. Eu agradeço e convido, né? Venham, vamos caminhar junto, vamos caminhar junto com nós e para vocês conhecer mesmo o nosso universo. Isso mesmo, Valdelice. Que mais pessoas somem nesse nosso caminho. Então, eu vou encerrar por aqui a gravação. Ela vai ficar disponível e a gente segue conversando para o nosso encontro em abril. Tá bem? Isso. Então, deixa eu encerrar aqui a gravação, só um minutinho. E vai, gente, gerenciar aí. Parar a gravação.